Qual foi a sua maior tribulação? O que aconteceu? Você consegue lembrar? O que você sentiu? Como que isso lhe afetou? Eu estou falando talvez de algo que aconteceu no passado. Você perdeu o emprego, isso te afetou. Você perdeu alguém querido, ou você teve dificuldades de engravidar, perdeu o bebê, perdeu a gestação. O casamento entrou em crise, as finanças entraram em crise. Você perdeu pessoas queridas. Todos nós podemos lembrar de qual foi o momento mais difícil que a gente enfrentou na nossa vida, e tudo que a gente sentiu naquele momento. E quando a gente para lembrar, chega a doer de novo, né? Meu Deus, como foi difícil. Mas há uma coisa pior. Talvez você esteja passando pela tribulação agora, e esses sentimentos estão tomando a tua vida agora. Talvez você esteja enfrentando dificuldades ou notícias ruins, doença, nesse instante. Ou, e talvez mais assustador ainda, talvez a tribulação esteja no futuro, e você deveria estar se preparando para ela. A Bíblia fala várias vezes assim: olha, cuidado, porque está para acontecer tempo de angústia como nunca houve. Já viram esses versículos na Bíblia? Uma tribulação como nunca aconteceu antes. Toda vez que eu olho para um versículo como esse na Bíblia, eu fico assustado, porque eu lembro lá de Êxodo, capítulo 11, versículo 6, quando Deus falou através de Moisés para o faraó, dizendo: olha, vai vir a última praga, e haverá grande pranto em todo o Egito, como nunca houve antes e nunca haverá. E a praga chegou. Vocês lembram qual foi a última praga? Um anjo vingador ceifou a vida de todos os filhos mais velhos, desde o palácio do rei até o calabouço na prisão. Todos os filhos mais velhos, em todas as famílias, foram mortos, inclusive das criações. Diz a Bíblia que era um clamor que tomou a cidade inteira. Não havia uma casa onde não havia gente chorando. Então, quando eu ouço falar, olha, angústia como nunca houve, eu fico preocupado. Por isso, o tema da mensagem hoje é a grande tribulação. A Bíblia promete que haverá sim grande tribulação como nunca houve. E quando eu paro para pensar o tamanho dessa tribulação, eu quero te ajudar a fazer um exercício lembrando de outras tribulações, ok? Vocês conhecem um pouquinho de história, então eu vou lembrar algumas coisas que vocês conhecem e outras que vocês não conhecem. Eu lembro, por exemplo, de uma grande tribulação que aconteceu na Ucrânia, no conhecido como Holodomor, ou Holodomor. Holodomor significa morte pela fome, e foi um genocídio forçado por Joseph Stalin, e matou de fome cerca de 12 milhões de ucranianos. Eles morreram de uma morte muito difícil. Crianças, jovens e adultos morreram de fome porque pegavam alimento, mas não distribuíam igualmente e deixaram eles morrer. O negócio era tão terrível, me acompanha. Dizem que vítimas chegaram a comer os próprios pés na intenção de sobreviver. Você consegue imaginar isso? 12 milhões de pessoas morreram por causa da ditadura, da maldade de Joseph Stalin. Vocês devem lembrar também da Primeira Guerra Mundial. Na Primeira Guerra Mundial houve grande angústia. As pessoas fazem um cálculo de 14,5 milhões de pessoas morreram entre militares e civis. É muita morte, não é, gente? Quantos habitantes nós temos em Campinas hoje? 1 milhão e pouco? 14 milhões e meio de pessoas morreram em alguns anos de guerra. Ou eu posso lembrar do que aconteceu logo após a Primeira Guerra Mundial. Nós tivemos uma epidemia, na realidade uma pandemia, conhecida como gripe espanhola. Estima-se que essa gripe espanhola, muito parecida com o que nós passamos nos 2 últimos anos, matou. Vocês acham que a pandemia foi terrível? A gripe espanhola matou de 20 a 40 milhões de pessoas, e ela veio emendada com a Primeira Guerra Mundial. Soma o primeiro com o segundo, foi um tempo difícil, grande angústia, grande dificuldade. Depois da Primeira Guerra Mundial, da gripe espanhola, nós tivemos a Segunda Guerra Mundial no século passado, que ceifou, vocês estão vendo que está aumentando o número de mortes, né? 60 milhões de pessoas no mundo. Muita gente, mas essa vocês já estão cansados de ouvir. Eu quero compartilhar com vocês uma nova que muita gente não conhece. Uma última tribulação antes da gente ir para o texto. A grande fome de Mao aconteceu na China, e foi culpa
do líder revolucionário que tomou o poder, Mao Tse-tung. Em 1958 ele lançou um programa de aceleração do crescimento. Era o grande salto adiante. Ele queria em 3 anos que a sua nação se tornasse economicamente muito desenvolvida e socialmente igualitária. Então ele fez uma reforma agrária forçada. Ninguém era dono da terra e todo mundo tinha que produzir. E tudo seria distribuído pelo governo para todas as pessoas. Além disso, ele proibiu o uso de fertilizantes, algo que aconteceu há pouco tempo lá no Sri Lanka. Então a produção diminuiu. Mas para o povo não ficar assustado, ele divulgava relatórios falsos de números recordes de colheita, dizendo para o povo: continua trabalhando. Mas o fato é que não estavam conseguindo colher o suficiente. E eles enfrentaram a maior fome já vista. As pessoas comiam cascas de árvores e nacos de terra com grama por causa da sua fome. Depois que já não dava para matar a fome com essas coisas, eles partiram para o esterco. Couro e serragem se tornaram alimentos. Depois, cães e gatos domésticos eram roubados para serem comidos. Isso aconteceu no nosso planeta no século passado, há pouco mais de 60 anos. Até as mães comiam os fetos, porque eles nasciam mortos pela deficiência de vitaminas durante a gestação. As estimativas informam que 3 milhões de chineses se suicidaram durante os picos de histeria, e alguns desses que se suicidaram foram comidos pelos parentes. Outros milhões desenvolveram transtornos mentais irreversíveis. Vocês estão assustados, né? Meu Deus, isso aconteceu, pastor. Aconteceu com os chineses, gente, há pouco tempo. 53 milhões de pessoas morreram de fome na China, por causa dessa intervenção do poder marxista de Mao Tse-tung. Aí eu volto de novo para Mateus capítulo 24, versículo 21. Se puder abrir na sua Bíblia, Mateus 24, 21. Não perde o Daniel 11, que a gente vai voltar para ele. Mas Mateus 24, 21. Você que está em casa, abre lá. Vamos ler o que Jesus profetizou sobre o futuro. Ele disse assim, 24, 21, na minha tradução: porque haverá então grande tribulação, como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Eu estou colocando isso para vocês, e muitas frentes, muitas linhas evangélicas acreditam que nós não devemos temer isso, porque a grande tribulação é um problema para quem não tem Deus. Antes dessa grande tribulação, Jesus vai arrebatar os seus e nós não vamos sofrer. Certo, pessoal? Não, eu não concordo com essa interpretação. Eu não concordo com essa interpretação porque a Bíblia fala de um arrebatamento só, não de 2. Fala de um retorno de Jesus, um só, e não de 2. E para fechar mais um argumento, Marcos capítulo 13, versículo 20, é a mesma fala de Jesus. Marcos 13, versículo 20, Jesus diz: se o Senhor não tivesse abreviado tais dias, ninguém sobreviveria, mas por causa dos eleitos, por Ele escolhidos, Ele os abreviou. Se Jesus abreviou por amor dos eleitos, é porque os eleitos estão sofrendo junto. Então é os outros que estão ganhando, porque por causa dos eleitos Ele abrevia, mas nós, os que estamos em Jesus, sofremos a grande tribulação junto com os demais. E aí, como é que vocês ficam agora? Fica assustado, com medo? O que será que vai ser dos filhos, dos netos? O que será do futuro? No nosso futuro, será que isso está muito distante? Será que está às portas? Um assunto bom, né, para a gente tratar no domingo. Queria convidar você a fechar os teus olhos e pedir para Deus falar ao nosso coração. Senhor, nós queremos muito entender o que nos espera no futuro. Mas acima de tudo, Deus, nós queremos ter condições de enfrentar o que quer que venha. Nós enfrentamos dias difíceis nos últimos 2 anos e muitos de nós padeceu, sofreu. Nós sofremos e temos sofrido as consequências desse isolamento, as consequências das mortes, as consequências econômicas.
nós sofremos de tantas formas, e quando nós ouvimos falar que haverá uma angústia como nunca se viu, uma tribulação como nunca se viu, nem jamais se verá, nós ficamos preocupados, ó Deus, porque nós já não somos tão fracos para enfrentar o que temos que enfrentar agora. Como enfrentaremos o que ainda há de vir? Por isso, Deus, que o Teu Espírito Santo coloque fé no nosso coração, esperança, e nos prepare, ó Deus, para podermos superar esses momentos, em nome de Jesus. Todos concordam, dizem amém. Então abre a sua Bíblia, por favor, lá em Daniel, capítulo 11, a gente vai ler todo mundo, especialmente onde está vermelho. Eu queria que vocês me ajudassem lendo com força. Daniel 11, versículo 40, hoje são menos versículos, eu acredito que a gente vai conseguir passar por isso sem muita dificuldade, mas eu quero que você preste muita atenção, para eu não ficar aqui repetindo, achando que você não está entendendo. Combinado, pessoal? Cadê o oi? Oi, ok, todo mundo aqui. Daniel 11, versículo 40, me ajudem. Então, no tempo do fim, o rei do sul lutará contra o rei do norte. O rei do norte atacará com carros de guerra e seus condutores e com muitos navios. Invadirá várias terras e as arrasará como uma inundação. Entrará na terra gloriosa e muitas nações cairão, mas Moabe, Edom e a maior parte de Amon escaparão. Para a gente se situar, tanto para quem está acompanhando a série, como quem está ouvindo essa mensagem agora, né? Pegou o barco andando aí. A gente estudou desde o capítulo 1, chegamos no capítulo 11, e o capítulo 11 é a resposta de Deus à oração de Daniel. Daniel estava preocupado porque o templo em Jerusalém foi embargada a sua reforma. Ele que tinha orado durante 21 dias, perguntando para Deus, Deus, mas como que vai ser? Se o templo não for reconstruído, como que o Messias vai entrar no templo? Como que o Senhor vai realizar a salvação? Quando o Senhor vai restaurar a tua família, a tua igreja? Então ele orou, a resposta veio, e veio na forma de uma visão. O anjo Gabriel apareceu para ele, e trouxe para ele explicações a respeito do que iria acontecer dali em diante. Vocês devem lembrar que ele deu explicações detalhadas sobre acontecimentos históricos específicos. Grande parte dessas revelações, dessas profecias já se cumpriram. Vocês lembram daqueles, 2 semanas atrás, o sermão que eu dei aqui, falando para vocês de Ptolomeu, de Epifânio, de não sei quem mais, Antipater, Filopater. Vocês lembram de tudo isso? Cleópatra. Tudo isso se cumpriu exatamente como foi previsto mais de 150 anos antes. Deus fala que vai acontecer e depois aconteceu exatamente. Só que a visão continuou. E agora, do versículo 40 em diante, ele começa a falar do tempo do fim. E aí nós já começamos a pensar, mas que fim será? Será o fim dos tempos, né? Será o fim da era antes do Messias vir a primeira vez? Nasceu da Virgem Maria. O que é fim na Bíblia? Isso nos deixa confusos, porque, por exemplo, no Novo Testamento, Paulo disse, nós já estamos vivendo os últimos dias, o fim dos tempos já começou. E ele disse isso quando? Primeiro século da história cristã, ou seja, 60 depois de Cristo. Ele diz, gente, esse fim está durando muito, não é? Então, quando a gente tenta entender com a nossa própria cabeça, nós ficamos confusos. O tempo do fim é algo lá na frente. O tempo do fim já passou? Quando que é esse tempo do fim? E a gente tenta entender com a nossa cabeça do século 21. Eu quero te propor uma interpretação diferente. Quando você lê na Bíblia, tempo do fim, entenda que é o período previamente fixado por Deus e estabelecido por seu próprio conselho. Quando chegar esse tempo pré-determinado, pronto, o que ele está dizendo que vai acontecer, acontecerá. Então, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, quando Deus fala no tempo fim, é um tempo determinado, no tempo exato, nem um dia antes, nem um dia depois. Aqui nesse texto, ele está falando de reino do sul, de rei do norte. Nós sabemos, pelos textos anteriores, que havia a Síria acima de Israel, o Egito abaixo, e eles ficavam lutando entre si, o povo de Deus no meio, sofrendo a opressão por conta da guerra. Mas agora, quando a gente chega nesse versículo, aparentemente nós não estamos falando mais da Síria no norte, mas de Roma,
que já tinha entrado no meio dessa confusão e estava muito mais ao norte do que a Síria. O Império Romano estava começando a envolver toda a geografia da época. Eles ainda eram uma república, mas vocês lembram que o senador foi até Antíoco Epifânio e falou, ó, pega o seu exército, volta para lá, porque você não vai atacar Alexandria no Egito, nós não queremos que isso aconteça. E ele falou, eu preciso conversar com os meus conselheiros para ver se a gente vai, se a gente não vai. Vocês lembram o que ele fez? Pegou um pauzinho, fez um círculo em volta de Antíoco Epifânio e diz, toma a decisão antes de sair do círculo, porque se você sair do círculo, você está declarando guerra a Roma. O que ele fez? Baixou a bola, levou o exército dele de volta e desceu toda a sua ira contra o povo da aliança, contra o povo de Jerusalém. E aí aconteceu tudo aquilo que vocês podem tomar conhecimento na mensagem anterior lá no canal da igreja no YouTube. Então a Roma já estava se tornando um grande país, uma grande nação. Por isso que aqui fala de carros de guerra, condutores e muitos navios. O rei do sul luta contra o rei do norte. De fato, Egito acabou tendo que lutar contra os romanos. A Síria acabou tendo que lutar contra os romanos. E no fim sobrou até para o povo de Israel, que foi invadido e começou a se submeter ao domínio romano. Por isso que o texto diz, invadirá várias terras e as arrasará como uma... Vocês? Cadê o povo da igreja? Vocês estão aqui como uma inundação. Quem aqui já viu inundação para valer? Quem aqui já acudiu alguém depois que houve uma inundação? Eu, quando cheguei aqui em Campinas, ainda era fresco na memória de alguns, acudir o povo daquele condomínio. Como é que é o nome do condomínio? Marcondes Filho. Porque a água daquele ribeirão subiu e tomou os apartamentos térreos. Havia uma família da igreja que morava ali e que perdeu muito. Então, quando a gente fala de inundação, você imagina um poder como o rio, né, o poder do rio, só que quando ele transborda sobre as margens, o estrago que causa. Roma transbordou para além das suas margens e começou a invadir o mundo como uma inundação, trazendo destruição, trazendo dificuldade, trazendo sofrimento. Roma rompeu seus acordos e assomou em todas as direções. Avançou para leste, avançou para oeste, avançou para o sul. Ela tomou posse do norte da África, do Egito, né? Ela tomou posse da Síria, avançou até perto da Pérsia, toda a Grécia. E lá na Europa avançou até a Espanha. Ela assumiu o controle, de maneira que sobraram poucos lugares para as pessoas se protegerem. O texto fala disso, entrará na terra gloriosa e muitas nações cairão, mas Moabe, Edom e a maior parte de Amon escaparão. Nessa época, muitos israelitas que queriam continuar fiéis a Deus, preferiram se isolar e se transformaram, o que hoje nós conhecemos pela história como essênios, pessoas que viviam em aldeias, nas cavernas, nos escarpados. Quem aqui já ouviu falar de rolos do Mar Morto? Ninguém nunca ouviu falar rolos do Mar Morto? Foram rolos com textos bíblicos antigos que foram encontrados mais recentemente. E eles foram encontrados em cavernas perto do Mar Morto. Lá na comunidade de essênios que viviam ali tentando se proteger dos romanos e seguir a Deus de todo o coração. Então, Roma fez isso como a gente está vendo que foi profetizado pelo anjo muitos anos antes. Versículo 42. Ele conquistará muitos países, e nem mesmo o Egito escapará. Tomará para si o ouro, a prata e os tesouros do Egito, e os líbios e os etíopes serão seus servos. Meus queridos, desde sempre o ser humano é a mesma coisa e a história se repete. Alguns se perguntam, poxa, século 21, como é que a Rússia invade a Ucrânia? Nós pensamos que já tínhamos passado dessa fase de ver guerras, e aí estamos vendo guerra de novo. A gente tem uma memória tão curta, né? Nós nem lembrávamos que em 2014 a Rússia já tinha invadido a Ucrânia e tomado posse da Crimeia. E aí não, agora parou. Aí agora invadiu a Ucrânia e está lá a guerra.
E a gente pensa que essas coisas tendem a acabar. No entanto, quando a gente olha para a Bíblia, nós percebemos que quem quer poder sempre vai lutar para ter mais. Que quem tem riqueza sempre vai lutar para ter mais riquezas. Ora, por que a Rússia invadiu a Ucrânia justamente na área de Donbás e Lugansk? Porque é a área mais fértil, é onde tem o solo que mais produz. Mais comida para o povo, para o império que eles estão construindo. Mas isso não é só verdade em relação à Rússia, isso também é verdade a outras nações que têm sim ambição de poder, de dominar o mundo, de ter mais gente pagando impostos. O Sri Lanka acabou de falir. E uma das coisas que ajudou na falência foi o empréstimo que eles fizeram para a construção de portos e investimentos em infraestrutura obsoleta. Ganharam dinheiro da China. E agora os portos pertencem à China, não mais a eles, porque eles não estão conseguindo pagar, estão devendo para a FMI, estão com a dívida externa absurda. O presidente fugiu. O irmão dele, que era o primeiro-ministro, também renunciou. E o país está numa situação lamentável, lamentável. Como no passado as coisas estão acontecendo. Invasões, guerras, opressão, violência e morte. Como diz a Bíblia, o amor ao dinheiro é a raiz de todos. Vocês estão comigo aqui, pessoal? Obrigado. Então, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Eu quero destacar isso porque nos dias de hoje tem muita gente propondo uma nova solução. Eles dizem, não, o capital é a raiz de todos os males. O problema do nosso mundo é que nós temos gente que fica com dinheiro e ele não é dividido igualmente, e é por isso que nós temos problemas. Se nós dividirmos ele obrigatoriamente para todas as pessoas, igual Mao Tse Tung tentou fazer, nós vamos resolver o problema. Como se o dinheiro fosse o problema. Eu quero que você entenda, o dinheiro não é. O amor ao dinheiro é, tanto para ricos quanto para pobre. Então toma cuidado com as soluções que as pessoas tentam colocar hoje, porque eles distorcem um pouco a realidade e propõem coisas que não vão funcionar. Nós estamos falando de Daniel, que foi exilado e viveu em que país mesmo? Deixa eu ver se vocês estão aqui comigo. Que país que ele viveu sua vida inteira? Babilônia. É o povo devagar. Babilônia, beleza? Nós estamos falando aqui de uma profecia de um país que iria tomar como uma inundação os países da época. Como é que é o nome desse outro? Acabamos de falar? Eita. Vocês estão comigo, gente? Vocês estão ouvindo eu falar muito nome, muita coisa de história, vocês estão ficando perdidos. Acabei de falar Roma. Certo? Babilônia. Agora Roma. Se você parar para pensar, Babilônia e Roma bem parecidos. Muitos deuses, uma cultura com valores relativos, muita imoralidade, amor ao dinheiro, imperialismo. Quando a gente vai para o último livro da Bíblia, o que é falado ali sobre o futuro? Que uma grande cidade iria assomar e dominar o mundo inteiro, e essa cidade é chamada de Babilônia de novo. Babilônia. É claro que não está falando literalmente, mas tanto Babilônia quanto Roma, na Bíblia, são representadas como uma grande prostituta, uma grande cidade que governa os reis da terra. Por exemplo, se você abrir em Apocalipse 17, versículo 15 a 18, por favor, vá até lá para você ver o que eu estou falando. Apocalipse 17, de 15 a 18. Se você olhar aí na sua Bíblia, você percebe que está falando dessa Babilônia, está falando que ela é uma prostituta, ela se veste de vermelho, ela seduz as pessoas, seduz as nações, seduz todos os povos, e ela se assenta sobre uma besta que fica em cima das águas, ela governa sobre as águas. E aí o texto explica o que são essas águas. As águas onde a prostituta governa representam multidões de todas as nações e línguas. Olha aqui, o Egito, os líbios e os etíopes serão seus servos. Isso aconteceu no passado, antes de Jesus nascer. E isso está acontecendo de novo.
nações, e se tornando uma grande influência cultural sobre o mundo inteiro, e todos os servem. Todos caem diante dessa sedução, dessa Babilônia, dessa meretriz. Nós devemos tomar muito cuidado, porque isso não pode ser evitado. Isso vai acontecer de tempos em tempos. Nós vamos viver dentro de uma cultura influenciada por essa meretriz, que tenta seduzir as pessoas, inclusive os crentes, e muitas vezes persegue eles. Só que nós não podemos ser seduzidos pelos seus encantos, nem apoiar os seus intentos. Mas é difícil, porque a influência dessa sedutora é massiva. Os comerciantes fazem negócio com ela. Os governantes se beneficiam do que ela produz, do que ela fala. Então todas as pessoas também são envolvidas nisso. Cada vez mais, meus irmãos, nesse mundo globalizado, tentam influenciar o nosso jeito de pensar, o nosso jeito de agir, o nosso jeito de encarar a realidade. Cada vez mais nós temos canais que tentam fazer a gente pensar como quer que a gente pense, sem o espírito crítico, e especialmente negando o próprio Senhor e a fé que Ele nos deu. Vamos avançar, versículo 44. Mas então chegarão notícias do leste e do norte que o deixarão alarmado, e ele partirá enfurecido para destruir e aniquilar muitos. Armará suas tendas entre o Monte Santo e Glorioso e o mar. Enquanto estiver lá, porém, chegará seu fim e ninguém o ajudará. Todo grande poder, quando assume o poder, em um momento ele vai se sentir ameaçado. A Babilônia assomou e se tornou o maior império na época de Daniel, mas também foi ameaçado pelos medos e pelos persas e caiu. Roma se tornou um grande império que durou durante quase 1000 anos, mas finalmente começou a ser ameaçado. E todo mundo, quando se sente ameaçado, tem a tendência de se tornar violento. Eu tenho uma cachorra lá em casa que eu tento mandar nela. Mas quando ela percebe que eu estou ficando muito bravo com ela, sabe o que ela faz? Meia chance para você. Ela fica brava comigo. E aí como é que eu coloco a mão? Enfim, ela morde se eu tentar. Ela, quando ela se sente ameaçada, ela ataca. Pessoas não são diferentes, nações não são diferentes, todo mundo que se sente ameaçado, ataca. E é por isso que o texto fala que a sua fúria é derramada em sede de destruição e aniquilação. Olha de onde que vem a angústia e a provação, quando o mundo quer governar contra os princípios de Deus. E é muito interessante notar que ele arma suas tendas entre o Monte Santo e Glorioso, ou seja, o povo de Deus, no meio dessa confusão, sofre esse ódio, sofre essa raiva, sofre essa fúria, sofre essa fome de destruição e aniquilação. O povo de Deus, na época que Roma se tornou grande, estava lá no meio, estava sofrendo o ataque. No ano 66 depois de Cristo, Jerusalém foi destruído por um general romano. Os muros foram jogados no chão, o templo foi destruído. Muitas outras vezes ao longo da história, os crentes foram perseguidos, inclusive pelos imperadores da Pérsia. O anjo está aqui dizendo que os servos de Deus sofrem com os demais, ou até mais do que os demais, porque eles são perseguidos. E ele avisa isso antecipadamente: o povo de Deus será oprimido. Mesma fala que Jesus vai repetir em Mateus capítulo 24, que a gente já leu. Ora, o aviso é muito importante, porque quando a gente sabe que uma coisa vai acontecer, a gente não é pego de surpresa depois que ela aconteceu. Seria bom a gente saber as coisas antes, né, para a gente estar preparado. Porque se as coisas simplesmente se tornam difíceis na nossa vida sem aviso prévio, talvez a gente não tenha entendimento e comece a perguntar: meu Deus, o que está acontecendo? Meu Deus, o Senhor me abandonou? Meu Deus, o que está acontecendo com a igreja? O que está acontecendo comigo? O que está acontecendo com a minha família? Mas quando o aviso vem antes dizendo: olha, vai haver perseguição, você sabe que está acontecendo o que foi previsto, que iria acontecer. Pois nós sabemos, dias difíceis adiante. Estava vendo um amigo meu pregando essa semana e ele dizendo: meus irmãos,
nos próximos 50 anos, tudo muda. E você não vai poder mais viver em cima do muro. Você vai ter que escolher um lado. E ao escolher um lado, se você escolher o lado de Deus, não será fácil a sua vida. 50 anos. Dá para assustar? 50 anos eu acho que eu estou vivo ainda. Será? Bom, mas eu vou ver. 50 anos passa rápido. Já passou quase isso na minha vida, né? Falta pouco. Eu e você. Falta pouco, sim. 50 anos, gente. Eu fico pensando, Samuel com 50 anos, 50 mais 12, 62. O que será da vida dele? Dos filhos dele? Se ele quiser ser fiel ao Senhor Jesus Cristo no mundo que é contra a fé em Jesus Cristo. O que será da economia? O que será da sociedade, da liberdade de expressão, de culto? Como será que vai ficar? Nós tivemos um gostinho há 2 anos atrás, mas vai ser muito pior. Por isso a profecia nos prepara para tempos difíceis como esse. E eu te pergunto, você está bom, está preparado para enfrentar essas coisas? Está preparado para ver fúria no ar, destruição, aniquilação, gente achando que está fazendo bem, calando os crentes? Prendendo os crentes, tirando as suas redes sociais, tirando o seu ganha-pão, despedindo só porque ele confessa uma fé. Isso vai acontecer, como a Bíblia diz que vai acontecer. E quando isso acontecer, felizmente, nós já estamos avisados e não vamos nos escandalizar. Uma outra coisa que eu percebo aqui nesse versículo 45, amarás suas tendas entre o monte santo e glorioso e o mar. E enquanto estiver lá, porém, vocês leiam bem forte. E ninguém o ajudará. Eu quero que vocês se consolem com isso também, porque é uma grande verdade. O mal tem um fim. E quem coloca fim e limite no mal é o próprio Deus. Não há ninguém que possa postergar esse fim. Ninguém pode ajudar. Do mesmo jeito que Deus colocou um fim na maldade da Babilônia, Deus colocou um fim na maldade dos medos e persas. Deus deixou Roma se assomar e se tornar um grande império, mas chegou um momento que esse império ruiu, porque Deus também deu fim a ele. Deus deu fim ao nazismo, Deus deu fim a outros tiranos. Nós temos outros crescendo e sonhando, ambicionando dominar o mundo, mas mesmo que eles consigam, nós sabemos que vai chegar o momento do seu fim. A Babilônia, que quer dominar o mundo, com sua maldade, com sua perversão, também vai conhecer o seu fim. É por isso que nós não vamos mudar de time. Porque nós queremos estar no time daquele que não tem fim. Vocês estão comigo, gente? Olha que coisa legal. Ela vai tentar te seduzir para o time errado. Por que você não deve ir apesar de todos os benefícios? Porque esses benefícios têm fim. Enquanto no reino de Deus é um reino que dura para sempre, escolha muito bem a quem você vai ser fiel, porque o lado de lá não vai prevalecer. Ainda assim, virão tempos de grande angústia. E a angústia que nós estamos vivendo hoje, vocês devem concordar comigo que não se compara com a angústia de outras gerações anteriores. Concordam ou não concordam? O que vocês acham? Holodomor. A pessoa está tão desesperada de fome que come o pé. Algum de vocês já sofreu perto disso? Aquele jejum não chegou perto disso não, né? Eu vejo a nossa angústia, hoje nós somos fraquinhos, né, gente, perto dos outros. Eu vejo o meu filho hoje mesmo, não vou nem falar qual dos dois, mas comeu, né? Almoçou, não deu 1 hora, começou a abrir uma coisa, abriu outra e foi comendo. Falei, filho, já chega. Pai, eu estou com fome. A barriga cheia de macarrão com linguiça, está com fome. O que é isso? Isso não é fome, isso aí é ansiedade. Vontade de comer doce, não é fome, é ansiedade. Está entediado, está ansioso. Nós somos a geração que pode comer qualquer coisinha a qualquer hora. Nós temos uma geladeira, nós temos um freezer. Alguns é uma portinha em cima da geladeira, outros ele é individual mesmo, é de cima e embaixo.
E ali tem carne para o mês inteiro. Nós temos banheiro, nós temos uma tranquilidade. Quando a gente compara com o sofrimento que já tomou conta da história, gente, nossa vida é doce, nossa vida é mansa, nossa vida é fácil, e talvez seja esse o nosso problema. Se as coisas se endurecessem um pouquinho mais, nós nos apegávamos com mais força em Deus por perceber que nós não teríamos condições de enfrentar sozinhos o que está acontecendo. Dias terríveis estão por vir, piores do que os dias que já passaram. O que será de nós? O que será de nossos filhos? Meu Deus, o que nós vamos fazer se tivermos a enfrentar problemas como os chineses enfrentaram? Vocês querem a resposta para essa pergunta, sim ou não? Sim? Até para poder ensinar para os outros, né? Vamos ver então agora no capítulo 12, versículo 1. Nessa época, Miguel, o grande príncipe que guarda seu povo, se levantará. Haverá um tempo de angústia como nunca houve. Agora vocês entenderam o título do sermão. A grande tribulação, tempo de angústia como nunca houve, desde que as nações vieram a existir. Nesse tempo, porém, todos de seu povo que tiverem o nome escrito no livro serão salvos. Duas lições aqui nesses versículos. Primeiro, Deus preserva e guarda seu povo em tempo de angústia. Se nós vamos viver esse tempo, não sei. Mas se vivermos, guarde isso no coração. Deus preserva o seu povo. O texto diz de um príncipe, Miguel, o grande, guarda o povo. Se é um anjo de verdade, se é uma personificação de Cristo, não importa. O que importa é que Deus faz o que Ele precisa fazer para guardar o seu povo no meio da angústia. Ele não nos livra da angústia, mas Ele nos guarda no meio da angústia. Vocês lembram de uma história no livro de Daniel? Aqueles 3 rapazes foram obrigados, junto com os outros 3.000 sátrapas, a se ajoelharem e adorarem uma estátua de ouro, assim que ouvissem a música. O que eles fizeram? Ficaram de pé e não se ajoelharam. Então eles foram ameaçados com uma fornalha de fogo, aquecida 7 vezes mais do que o necessário para fundir ouro. E o rei disse, é melhor vocês se ajoelharem, porque senão eu jogo vocês lá. E eu quero ver que Deus vai livrar vocês da minha mão. Lembram da resposta dos 3, meus irmãos, que resolveram permanecer fiéis e não caíram na sedução da Babilônia? O que eles disseram? Fique sabendo, ó rei, se Deus quiser, Ele nos livrará. Mas mesmo que Ele não nos livre, nós não nos prostraremos, nem adoraremos os seus ídolos de mentira. O resultado, eles foram lançados no fogo. Deus não impediu eles de serem amarrados. Deus não impediu eles de serem jogados lá dentro. Mas lá dentro, o príncipe apareceu para estar junto com eles no meio do fogo. Quando o rei olhou para dentro da fornalha, ele não viu 3 homens. Ele viu 4. E o aspecto do quarto era como um filho dos deuses. O grande príncipe que guarda seu povo se levantará. Eu não sei, meus irmãos, se a angústia vem daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, daqui a 50 anos. Mas se nós tivermos que enfrentá-la, por favor, lembrem-se, Deus preserva seu povo em tempo de angústia. Isso é importante porque nós geralmente esperamos tempos de glória e de triunfo. Quando a gente serve a Deus, o que a gente espera em troca da obediência, da fidelidade? O que é? Vocês vêm aqui no culto adorar o Senhor. Tem muita gente faltando, mas vocês vieram. Uma vez que vocês vieram adorar ao Senhor, como é que vocês esperam que seja a semana de vocês? Não é engraçado? É isso. Vai ser abençoada. Por quê? Porque eu sou de Deus. Porque meu coração está em Deus. Porque eu estou buscando a Deus. Porque Ele abençoa os seus. Os judeus também pensavam assim. Os apóstolos também pensaram assim. Os judeus pensaram, nós vamos guardar a lei e Deus vai nos abençoar. Então eles começaram a servir a Deus com fidelidade depois do exílio.
Ao invés da bênção, veio Antíoco Epifânio. Depois que tirou Antíoco Epifânio, vieram os romanos. Cadê a paz? Cadê a prosperidade? Cadê a liberdade? Não, eles receberam opressão, domínio, morte e violência. Mas é normal isso. Os apóstolos, Jesus começou a dizer para eles: olha, de fato eu sou o Messias, eu sou o filho de Davi prometido. Você fez a confissão certa, Pedro, eu sou. Não conte para os outros ainda, mas eu sou o Messias. Lembra que Pedro disse: tu és o Filho de Deus, o Cristo. E aí ele começou a ensinar: eu vou ser traído, eu vou ser entregue na mão dos romanos, eu vou ser humilhado, eu vou ser machucado, eu vou ser condenado, eu vou morrer, e depois de 3 dias eu vou ressuscitar. Quando Jesus disse que isso iria acontecer, qual foi a reação dos apóstolos? Vamos lá, pessoal. O que eles falaram para Jesus? O que Pedro falou para Jesus? Não, Jesus, você está fazendo os planos errados. O Senhor é o prometido. Nós somos os seus ajudantes. O que vai acontecer? Daqui a pouquinho você vai se sentar no trono de Davi. Ah, não tem trono, a gente faz um novo. Mas você vai sentar no trono de Davi. E agora nós estamos aqui numa briga para decidir quem é que vai sentar do teu lado direito e quem é que vai sentar do teu lado esquerdo. Porque nós somos amigos, Jesus. Dos discípulos eu sou o maior. Vocês lembram da briga deles? Era essa. O que eles esperavam era glória, era triunfo. Eles não esperavam sofrimento. Eles não esperavam angústia inigualável. Mas o que aconteceu foi justamente angústia. Jesus Cristo foi abandonado, Jesus Cristo foi massacrado. Por fim, ele foi morto e conheceu a cova. Depois que ele ressuscitou, os seus apóstolos tiveram mais clareza a respeito do seu chamado, então eles entenderam que também seriam perseguidos. Eu pergunto para vocês, como é que os apóstolos fiéis durante toda a vida, depois da sua conversão, como é que eles viveram? Como é que eles viveram? Como é que eles terminaram? Quantos deles chegaram na velhice e viram seus netos? Quantos tiveram uma casa? Uma posteridade? Quantos, gente? Me ajudem aí. É uma informação simples. Quantos? Chuta. Eram 12. Já tira um porque ele traiu Jesus. Se suicidou. Ficaram, desses 11, quantos tiveram uma vida próspera, abençoada e viveram muitos anos vendo seus netos? Quantos? Eu quero a participação de vocês. Quem chuta aí? 5, 4? Chuta o número. Quantos? Ninguém chuta. Pode falar alto então. Nenhum. Tá certo. Nenhum. A maioria foi morto logo no começo. Alguns foram decapitados. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. E além disso, o único que viveu até a idade avançada foi João. Mas ele viveu exilado na ilha de Patmos, prisioneiro. E cheio de cicatrizes, porque diz a história que tentaram matá-lo com óleo fervendo, mas Deus não queria que ele morresse antes de receber a revelação de Jesus Cristo, conhecido por nós como Apocalipse ou Revelação de João. Estevão foi o primeiro mártir da igreja, serviu ao Senhor com grande fidelidade. A gente até gosta da passagem, Arnaldo? Estevão era um homem cheio de Deus, cheio de sabedoria, cheio de fé, cheio do Espírito, cheio de intrepidez. Cara, você olha o texto e fala, esse aqui era fora de série. Ele era cheio demais. Foi o que morreu primeiro. Morreu apedrejado pelos fariseus que rangiam os dentes de raiva contra ele. E aí eu pergunto para vocês, e a promessa? Vamos lê-la mais uma vez? Lá em cima, nessa época, Miguel, o grande príncipe que guarda o seu povo, vai fazer o quê? E o Estevão, o que levantou para ele então? Não é estranho? Parece que a promessa não se cumpre. Estevão encarou a morte
E não apareceu um anjo para livrar ele das pedradas. Ele morreu apedrejado, ele foi enterrado. Às vezes a gente acha que não, Deus tinha que intervir para cumprir a promessa. Mas se você deve lembrar muito bem do acontecimento, enquanto ele levava pedradas, ele olhou para cima e ele disse que viu os céus abertos. E ele viu o Filho do Homem de pé ao lado do Pai. Aparentemente ele não estava preocupado com a dor, ele não estava assustado com o sofrimento, ele não se sentia angustiado pela aflição, ele estava com um rosto como se fosse o rosto de anjo, em paz, porque de fato Jesus estava de pé, estava dando forças para ele passar por aquela provação. Estevão triunfou. Ele não negou sua fé, nem em face da morte. A Bíblia fala que ele vai receber a sua glória, a sua coroa. Ah, meus irmãos, tempos de angústia estão para vir, mas não se desespere. Deus estará com você, mesmo que você tenha que enfrentar a morte. Essa é a primeira lição. A segunda é: Deus realiza a salvação de todos os seus eleitos durante esse tempo de angústia. O texto fala: nesse tempo, porém, vocês, todos de seu povo que tiverem o nome escrito no livro, serão salvos. Todos do seu povo. Mas aí, então todo Israel foi salvo? Não. A própria Bíblia fala que nem todo descendente de Abraão é um filho da fé. Nem todo que é circuncidado no seu membro é circuncidado no seu coração. Tem muita gente que pode achar: beleza, então estou tranquilo, porque eu tenho meu nome no rol de membros da Igreja Presbiteriana Nova Jerusalém. Tira o seu cavalinho da chuva. Não é isso que o texto está falando. O texto está falando no nome escrito no livro, serão salvos. Naquela época do Antigo Testamento, os judeus achavam que estavam garantidos só por serem descendentes de Abraão. Jesus disse: vocês não são filhos de Abraão, vocês são filhos do pai de vocês. Se vocês fossem de Abraão, vocês iam acreditar em mim, e não o contrário, como vocês fazem agora. Nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor, serão salvos. Então quem será salvo? Abra a sua Bíblia, Salmo 15, versículo 1 até o 5. Vai lá, eu te dou alguns segundinhos para você achar. É bem no meio da Bíblia. Salmo 15, versículo 1. Quem são esses que têm os seus nomes no livro? Quem é salvo? Vamos ver a resposta? Salmo 15, versículo 1. Acompanha a leitura aí. Amém? Misericórdia? Já achou ou não achou? Salmo 15, 1. Não vou colocar ali não. Está escrito assim: Senhor, quem pode ter acesso a teu santuário? Quem pode permanecer em teu santo monte? E aí vem a resposta: quem leva uma vida íntegra e pratica a justiça, quem de coração fala a verdade, quem não difama os outros, não prejudica o próximo, nem fala mal dos amigos, quem despreza os que têm conduta reprovável e honra os que temem o Senhor, e cumpre suas promessas, mesmo quando é prejudicado, quem empresta dinheiro sem visar lucro e não aceita suborno para mentir sobre o inocente, quem age assim, jamais será abalado. Gostaram da resposta? Quem? Salmo 24, vira algumas páginas na sua Bíblia. Salmo 24, versículo 3 até o versículo 6. Mais uma vez a mesma pergunta: quem pode subir o monte do Senhor? Quem pode permanecer em seu santo lugar? Versículo 4 tem a resposta: somente os que têm as mãos puras e o coração limpo, que não se entregaram aos ídolos e não juram em falso. Eles receberão a bênção do Senhor e a justiça do Deus de sua salvação. São esses os que te buscam e adoram a tua presença, ó Deus de Jacó. A resposta é boa, né? Vamos mais uma? Mais para frente. Salmo 73, versículo 25. Salmo 73, versículo 25 e 26.
Quem é que faz parte do povo de Deus e será salvo durante o período de angústia? E aí temos mais uma vez a resposta, depois da pergunta. Quem mais eu tenho no céu, senão a ti? Pergunta o salmista. E aí ele mesmo responde, eu te desejo mais que a qualquer coisa na terra. Minha saúde pode acabar e meu espírito fraquejar, mas Deus continua sendo a força de meu coração. Ele é minha possessão para sempre. Quem tem Deus como seu tesouro pessoal é quem tem o Espírito, é quem valoriza aquilo que de fato deve ser valorizado. Esses têm o seu nome no livro da vida. Esses foram separados conforme o conselho eterno de Deus. Vai ter um casamento, né? Tem até gente chegando por aí para o casamento. O povo devia casar mais, para o povo chegar mais, né? Mas tem gente chegando aí para um casamento. Vai ter um casamento aí, bem perto. Alguns já estão assim, olhando assim, casamento. Que casamento? Parece que o seu nome não está na lista de convidados. Não está, né? Vai ter umas bodas do Cordeiro no futuro. Messias vai voltar. Ele preparou uma festa absurda. Essa festa começa e não termina. E tem uma lista de convidados também. A pergunta é, seu nome está lá? Seu nome está na lista de convidados dessas bodas do Cordeiro, quando o Messias voltar para casar com a sua noiva, será que o seu nome está na lista? E se não tiver, talvez você me pergunte, pastor, como é que eu faço para garantir que o meu nome esteja lá? Primeiro jeito errado de colocar o seu nome lá. Quer saber? Eu vou começar a tentar agradar a Deus, para Ele não esquecer de botar o meu nome lá. Então, eu preciso mudar o meu jeito de tratar o meu marido. Eu preciso mudar o meu jeito de tratar a minha esposa. Eu vou parar de gritar com os meus filhos. Nossa, eu estou muito falho na igreja. Eu vou começar a ficar mais frequente, assim Deus vai me ver ali todo dia. E na hora de fazer a lista, Ele... não, tem fulano está lá todo domingo, lá sentado na cadeirinha tal. Bota o nome dele. Para garantir... vou começar a dar o dízimo. Todo domingo o povo faz lá aquele momento, eu vou dar o dízimo e vou dar um pouquinho mais, porque Deus está vendo. Se Ele reparou naquela viúva que colocou 2 moedas, vou colocar R$50. Na hora que ele estiver fazendo a listinha, vai lembrar de mim. Isso aí se chama salvação por mérito. Né? Você acha que Deus vai te dever alguma coisa? Deixa eu te dizer uma coisa. Mesmo que você consiga, daqui em diante, fazer isso, o que é impossível, ninguém, por mais perfeito que consiga ser, alcança o padrão da glória de Deus, para que o seu nome seja colocado na lista por mérito. Ninguém. Só Jesus Cristo mesmo. Vocês estão me acompanhando? Então esquece essa tentativa, ok? Beleza, então deixa para lá, não preciso fazer nada, né? Não. Porque também tem na Bíblia uma outra informação, de que todos os adúlteros, todos os ladrões, quem rouba, quem jura falsamente, homossexuais, adúlteros, o lugar deles na hora dessa festa é aonde? É fora. Então eu falo, se eu não consigo fazer tudo o que eu preciso fazer, então eu vou abraçar a vida e viver feliz e torcer para na hora Ele me escolher. Não, porque se você for viver uma vida largado no pecado, largado nos seus desejos, a gente já sabe de cara qual que é o lugar que você vai ficar. É fora. Então, tem uma maneira de ter esse nome escrito lá. E é sobre isso que eu quero falar agora. Todos os convidados que vão fazer parte da festa das bodas do Cordeiro, depois dessa tribulação, são convidados unicamente pela graça. É favor e merecido. Deus coloca o nome deles, porque Ele é bom. E como é que isso acontece, pastor? Esses
sabem que vão para lá pelos méritos de Cristo. E eles creem em Jesus de tal forma que entregam a sua vida para Jesus. Eu nunca vou conseguir dar uma vida perfeita para o Senhor, meu Deus, mas Jesus deu no meu lugar e eu pertenço a Ele. Jesus, entra no meu coração, seja o dono da minha vida, eu sou seu escravo. Daqui em diante eu sou seu escravo. Entra com teu Espírito dentro de mim. São esses que têm o Espírito é o selo que garante para eles a entrada nas bodas do Cordeiro. Vamos adiante, versículo 2: muitos dos que estão mortos e enterrados ressuscitarão, alguns para a vida eterna e outros para a vergonha e a desonra eterna. Ora, tempos de angústia conduzem à morte, ao sofrimento, e antes da morte, muita dor, muito sofrimento. E muita gente sente isso pesado dentro de si. Quando você está na dor, qual que é a tua agonia? Poxa, será que isso não vai passar? Não é assim? Você está enfrentando a crise, a dificuldade, você fica pensando, será que não vai passar? Poxa, o tempo está passando, eu estou amargando, será que não vai passar? Será que não vai passar? Até porque a morte está se aproximando e você sofrendo. Eu quero ter um pouquinho de felicidade, de alegria. Poxa, eu também mereço. A gente até fala, eu também sou filho de Deus. A gente tem um medo da morte chegar antes da gente ter feito tudo que a gente gostaria de ter feito. Mas olha para esse texto. Muitos dos que estão mortos, ou até todos poderia ser traduzido, e enterrados, aqui em algumas Bíblias fala no pó, ressuscitarão. Alguns para a vida eterna e outros para a vergonha eterna. Então entenda, a morte não é o fim. Se você começar a achar que a morte é o fim, você vai acabar caindo em tentação dizendo como está escrito na Bíblia, comamos e bebamos porque amanhã morreremos. Isso vai te caminhar para a dissolução. Precisa aproveitar a vida, precisa curtir. Se Deus quiser, na última hora, dá tempo para fazer uma oração, confessar os pecados e ir para cima. Vai brincando. Vai brincando para você ver. Isso aí conduz à dissolução, à perdição. Nós não cremos que a morte é o fim. Nós cremos que a morte é apenas um portal. Aonde a gente atravessa. Seja para o triunfo eterno, seja para a vergonha eterna. Todos os que morreram, um dia vão ressuscitar. Aqueles que morreram em Cristo, vão para o triunfo eterno. Aqueles que não têm a Jesus Cristo no seu coração, para a vergonha e para a desonra eterna. E aí, você pode perguntar, mas será que isso vai acontecer mesmo? Será que esse dia está chegando e vai ser exatamente assim? Paulo, quando ensinava para a igreja, dizia, gente, fique espertos porque o dia se aproxima. Está agora mais perto do que nunca esteve. Aí ele falava, ao ouvir do último sinal, da trombeta, os céus vão se enrolar como um pergaminho, e ele começa a falar o que vai acontecer. Tessalonicenses capítulo, aliás, 2 Tessalonicenses inteirinho, várias vezes fala. Ele achava que estava às portas, há 2000 anos atrás. Nós estamos em que ano mesmo? Deixa eu ver se vocês ainda estão conseguindo contar. 2022. E já no segundo semestre, né? Está acabando 2022, daqui a pouco é 2023. E esse negócio que não acontece? Será que esse filho do homem vai voltar como um relâmpago que... Como é que fala, gente? Me ajuda aí, minha cabeça não está me ajudando, não. Me ajuda vocês, ver se vocês estão aí. O relâmpago que se mostra no Oriente, no Ocidente, aquelas coisas. Será que vai acontecer? A gente está esperando há tanto tempo, mas será que vai acontecer mesmo? Eu pergunto para você, qual das profecias que Deus deu e não se cumpriu? Quando que Ele falou e não aconteceu? Quando terminar essa série, nós vamos estudar a história de Sansão. Sansão, antes de nascer, apareceu um anjo para a mãe dele dizendo, olha, vai nascer um filho seu, você vai ficar grávida e vai nascer, e esse menino vai começar a libertar o povo dos filisteus. Nasceu um menino, tinha que seguir umas normas, eu não vou adiantar, senão adianto a série. Mas o fato é que esse menino foi um menino ruim, diferente de Daniel, né? O cara amava viver perigosamente, se flertando com o pecado, com muito gosto. Acabou com os olhos vazados, rodando uma pedra de moinho, coisa que é serviço de boi, era o serviço dele.
preso pelos seus inimigos. Nossa, a profecia não iria se cumprir, né? Pois antes de morrer, não levaram ele para dentro de um templo, e ele pediu perdão e força a Deus, e na sua morte não matou mais gente do que ele matou na vida inteira dos inimigos dos israelitas? Quando Deus fala, Deus cumpre. Deus falou, vai vir um cordeiro, 2 chifres, um maior que o outro, significa isso, isso, aquilo e outro. O que aconteceu? Exatamente. Vai vir um bode vir tão rápido, ele tem um chifre, ele vai dar no meio do cordeiro e o cordeiro vai conhecer a sua ruína. Esse bode tinha um chifre na testa, esse chifre na testa era o primeiro rei. Como é que é o nome desse rei mesmo? Vamos ver que vocês ainda lembram. Alexandre o Grande, em 10 anos conquistou o mundo inteiro. E morreu no auge da sua força, exatamente como foi predito. O Messias vai nascer na cidade de Belém. Onde Jesus nasceu? Em Belém. Maria morava em Nazaré. Como que acontece? Deus prevê, Deus fala que vai acontecer, acontece exatamente. Então você que está acordado, presta atenção. Ao soar da trombeta, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Os crentes que estiverem vivos vão voar para encontrar Jesus Cristo nos ares. Seu corpo vai ser transformado e glorificado. O trono vai ser montado e o juízo vai começar. Aqueles que já foram julgados em Cristo Jesus vão para os céus eternamente viver com Ele. E os que forem achados em falta vão ser lançados fora. Esse dia está cada vez mais próximo. E enquanto ele não chega, a gente vai terminar com isso aqui. Os sábios brilharão intensamente como o esplendor do céu, e os que resplandecerão como estrelas para sempre. O que fazer antes da morte? Devemos refletir a glória divina como luz no meio da escuridão. Devemos conduzir as pessoas a Cristo. Diz assim, mas você, Daniel, mantém essa profecia em segredo, sele o livro até o tempo do fim, quando muitos correrão de um lado para outro e o conhecimento aumentará. Meus queridos, são tempos difíceis, escuros, e enquanto a morte não chega e a angústia toma conta do mundo, nós temos um papel a desempenhar. E o papel é refletir a glória divina como estrelas no meio da escuridão. É conduzir pessoas à salvação, porque durante os tempos de angústia serão salvos todos que têm que ser salvos. Não importa se o mundo prega a mentira, nós devemos continuar pregando a verdade, porque essa verdade vai chegar no ouvido da pessoa certa na hora certa, e ela será salva através do nosso testemunho e do nosso trabalho. Devemos conduzir pessoas à salvação. Tiago 5,19 diz, meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade e for trazido de volta, saibam que quem trouxer o pecador de volta de seu desvio, o salvará da morte e trará perdão para muitos pecados. Nós temos uma missão a cumprir. E por último, nós devemos guardar essa revelação como um tesouro inestimável. Deus disse para Daniel, sela o livro, guarda o livro. Aqui não é selar no sentido de trancar para ninguém ter acesso. É selar no sentido de guardar para si como um tesouro a ser amado e ser protegido. Para as outras pessoas, essas verdades não se parecem com o que elas estão procurando. Olha só, muitos correrão de um lado para o outro e o conhecimento aumentará. Como está acontecendo? Procura, mas a verdade mesmo desprezam. Não ligam para a verdade. Mas nós não devemos cair nessa armadilha. Dentre tudo o que você faz, tenha certeza de que você ama a verdade de Deus mais que todas as coisas. Quem aqui tem o seu Facebook? Levanta a mão, deixa eu ver ainda quem ainda tem. Ainda tem. Quem agora está no Instagram? Tem gente que nem tem essas coisas, né? Parabéns. Parabéns, bom para você. Se você fosse fazer uma conta no seu dia, o que você mais amou durante o dia inteiro, o que será que foi?
Porque Daniel é convidado a guardar aquela verdade até o tempo do fim. E no tempo do fim, as pessoas estão correndo para lá e para cá, atrás de uma coisa, atrás de outra, uma informação, outra informação. Mas quem tem a verdade do livro, ama a verdade do livro, sabe o que vai acontecer. E permanece firme, guardando o seu tesouro. Vamos fechar os nossos olhos e vamos orar? Senhor, tempos difíceis sim, nós temos enfrentado, pelo menos para nós parecem muito difíceis. Mas quando a gente lembra do que já aconteceu na história, nós sabemos que não dá nem para comparar com o sofrimento que já aconteceu. Isso nos deixa preocupados com a nossa condição, com a nossa vitalidade, com a nossa igreja, com os nossos irmãos, conosco. Por isso, Senhor, nos ajuda a guardar as palavras da Tua profecia no nosso coração. Possamos nos apegar ao Senhor e guardar a Tua verdade no nosso coração como um tesouro. E fazer a escolha certa nessa época de desvios, nessa época de outras paixões. Nos ajuda, Senhor Deus, a permanecer fiel a Jesus Cristo. Que Ele seja nosso maior tesouro, que o Seu Evangelho seja a nossa maior paixão. Que nós possamos a cada dia amar aquele que merece ser amado e buscar aquele que merece ser buscado e desprezar as coisas que essa meretriz, essa prostituta que o mundo oferece para a gente. Nos ajuda a amar o Senhor mais do que tudo, ó Deus. E que nós possamos passar pela angústia, sabendo que o Senhor guarda o Teu povo e sabendo que durante a angústia o Senhor salva aqueles que têm o Seu nome escrito no livro. Deus, compartilha conosco fé, compartilha conosco esperança e renova dentro de nós o amor pelo Senhor, no nome de Jesus. Amém? Amém, meus irmãos?